Olá, amigos. Iniciamos um novo tema desta semana trazendo ele, Jesus Cristo, como o desejado de todas as nações. E como base do nosso tema, nós temos Isaías 60, verso 3, onde lemos: E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. E falando sobre esse desejado de todas as nações, os capítulos 59 a 61 de Isaías nos contam sobre a tendência humana ao pecado e as suas consequências. Eles também nos contam sobre a tendência divina ao perdão e ao plano da salvação. Eles também nos apresentam o chamado universal ao arrependimento, tanto de Deus quanto de seu povo, e as consequências de rejeitá-lo. Dividiremos nosso estudo nos seguintes blocos: sobre a salvação pessoal, veremos Isaías 59, 1 a 15, falando sobre a natureza do pecado. Isaías 59, 16 a 21, sobre o oferecimento do perdão. Isaías 60, sobre a obra dos redimidos. E sobre a salvação universal, o desejo de ser luz e sal para o mundo. Isaías 61, 1 a 3, fala sobre o ano da boa vontade. Isaías 61, 2, sobre o dia da vingança do Senhor. E quais são, de fato, os efeitos do pecado? Isaías 59, 2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, o rosto de Deus de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 2. E diante da pergunta, por que você não ouviu, não deste por entendido? Isaías 58, 3. Deus responde: a mão do Senhor não foi encurtada para salvar, nem seu ouvido foi agravado para ouvir. Isaías 59, 1. Em seguida, no verso 2, ele esclarece que o problema não está em Deus, mas no homem. O pecado cria uma separação entre Deus e o homem. Diante dessa separação, o homem foge de Deus e se entrega cada vez mais ao pecado. Gênesis 3:8. Enquanto permanecermos enraizados em nossos pecados e não queiramos ir a Deus, ou seja, ouvir a voz suplicante do Espírito Santo, continuará a haver uma barreira intransitável entre Deus e nós. E ao observarmos a condição humana, a situação em que o pecado levou o homem, a degradação moral, a separação de Deus, surge uma pergunta importante: quem é perdoado? Isaías 59, 20 diz: E virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Em que a redenção se baseia? Ou seja, qual deve ser a nossa atitude diante do pecado para que, enfim, alcancemos o perdão e a salvação de Deus? O primeiro ponto é: se a base é deixar a iniquidade, ou seja, parar de pecar, nós temos um grande problema, um problema sério, pois não há ninguém que consiga parar de pecar ou que faça o bem. Romanos 3, verso 12. Mas se a base for aceitar a oferta de perdão dada por Deus, aí sim alcançaremos a salvação, estaremos no caminho certo. Isaías 1, verso 18, Jeremias 31, 34. Além disso, é de graça. Romanos 3, 24. Ou seja, nós não podemos tirar a mancha do pecado com nossos próprios méritos. A salvação, ela deve acontecer quando nós nos entregamos, nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo nossa baixa posição de pecador e imploramos dele o nosso perdão através do arrependimento. E nesse sentido, o que significa voltar-se da iniquidade? Claro, para aceitar o perdão, deve haver arrependimento e desejo de abandonar o pecado. Atos 3, 19. A fé pela qual somos salvos se manifesta por obras, de acordo com Tiago 2,18. Devemos compreender que a graça é favor imerecido e o crente é justificado sem qualquer mérito próprio, sem nenhum direito a alegar a Deus.
é ele justificado pela redenção que há em Cristo Jesus, aquele que está nas cortes celestiais como substituto e penhor do pecado. Mas, conquanto seja justificado por virtude dos méritos de Cristo, não é ele, o pecador, livre para praticar a injustiça. A fé opera por amor e purifica a alma. A fé desabrocha e floresce e traz uma colheita do fruto precioso. Ou seja, o pecador é resgatado, o pecador é tirado do lamaçal do pecado pelo poder do sangue de Cristo e através do apelo do Espírito Santo, para que ele entenda e ouça o apelo universal. Isaías 60, verso 3 diz: "E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu." Aqueles de nós que foram iluminados pela luz da redenção devem refletir essa luz e iluminar o mundo com ela. Mateus 5, verso 14. Noé era um pregador da justiça para o mundo antediluviano. A aliança de Deus com Abraão incluía uma bênção para todas as nações. Jesus nomeou a igreja para levar o evangelho até o último ponto da terra, Atos 1, verso 8. A todos que aceitam a redenção, Deus faz a promessa: o sol nunca mais servirá de luz para o dia, nem o brilho da tua luz te iluminará, mas o Senhor te será por luz perpétua e o teu Deus por tua glória. Isaías 60, verso 19. O que significa isso? Significa que nós fomos chamados por Deus, fomos resgatados dos nossos pecados para recebermos dele a luz e refletir às outras pessoas. Nós somos sal e somos luz deste mundo. E é nosso privilégio abrir nosso coração e deixar o Salvador entrar. Louvemo-lo pelo resplendor de sua presença. Levemos a luminosidade de seu amor em nossas fisionomias e traduzamo-la em nossas palavras. Então, a sua alegria estará em nós e nossa alegria será completa. E o profeta Isaías anuncia o ano aceitável do Senhor. O que seria isso? Isaías 61, verso 1 diz: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim." Qual é o trabalho do Messias durante o ano da boa vontade de Jeová? Primeiro, ele anuncia pregar boas novas aos abatidos, consolar os quebrantados de coração, publicar liberdade aos cativos, publicar aos presos abertura das prisões, consolar a todos os enlutados, dar aos afligidos de Sião glória em lugar de cinza, óleo de gozo em lugar de luto, manto de alegria em lugar de espírito angustiado. Que obra maravilhosa do Messias! Foi esta obra exclusiva de Jesus? Só Cristo foi responsável por esta obra? Lucas 4, 16 a 21. Ou também esse deve ser o nosso trabalho, proclamar o ano da boa vontade de Jeová? Sabemos que Jesus Cristo deu-nos o exemplo e disse: "Vós sois a luz do mundo." Nós devemos seguir esse exemplo de Cristo, levando liberdade, a liberdade da salvação em Cristo Jesus aos abatidos, aos que estão cativos e também os que se acham presos, aprisionados pelo poder do pecado. E o conselho de Deus para nós é: andem humildemente com Deus, pede-lhe que torne claro o caminho a seguir. Quando ele fala a seus representantes, pedem-lhes que sejam seus cooperadores e que estes realizem o mesmo tipo de trabalho que Jesus anunciou como sendo uma obra ao erguer-se e falar na sinagoga de Nazaré. E é nosso dever anunciar as boas novas antes que chegue o dia da vingança do Senhor. Isaías 61, verso 2 diz: "A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes." Em Nazaré, Jesus parou de ler Isaías pouco antes de falar do dia da vingança. Por quê? O trabalho de Jesus na época
não era julgar o mundo. A vingança devia esperar. Da mesma forma, agora, não é hora de esperar que a justiça seja cumprida, mas somos convidados a deixar a vingança a Deus. Romanos 12, 20. Pois chegará o dia em que Deus se vingará de seus inimigos e executará a justiça, e ele o fará com total equidade, para que cada joelho se dobre, reconhecendo a justiça divina. Isaías 45, 23, Filipenses 2, 9 a 11. Ou seja, não é nosso papel julgar o mundo, mas sim anunciar as boas novas, anunciar o perdão de Deus mediante o arrependimento e a salvação.